Oi, galera, tudo bem? A gente está aqui com mais uma aula da JAP. Dessa vez vai ser ministrada por Gabriel Guimarães. Ele é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e também especialista em emagrecimento e estética. E hoje vai estar falando para a gente sobre suplementação esportiva. Então, Gabriel, gostaria de agradecer sua presença e mais uma vez por estar aqui conosco, né, nessa segunda edição da JAP e por compartilhar todo o conhecimento que você tem conosco. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário cada um vai estar assistindo isso. Eu também gostaria de agradecer muito por estar participando novamente dessa jornada, né? Para mim é a coisa mais feliz do mundo, primeiramente porque irei falar de suplementação. E sempre foi algo, tá? Que eu, desde o início da faculdade, eu sempre estudei suplementação. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei pensando na nutrição esportiva, tá? Então, já é algo que eu, desde o início, sempre almejei. Então, suplementação foi algo que eu sempre estudei mesmo, desde o início da faculdade. E é uma honra estar aqui passando para vocês esses conhecimentos, tá? Como Thalita já me apresentou, meu nome é Gabriel Guimarães, sou especialista em nutrição esportiva e especialista em emagrecimento e estética, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aí. Primeiramente, pessoal, o que a gente precisa entender? O que é suplemento, né? Suplemento é aquilo que supre ou que serve para suprir alguma falta, tá? Então, quando a gente pensa em suplementação alimentar, é algo que a gente não consegue suprir via dieta, tá? Então, muita gente acha também que, se eu tomar suplemento, se eu não tomar suplemento, vou ter resultados? Claro que sim, tá? Claro que sim. O suplemento, ele serve para te auxiliar na sua alimentação, tá? Então, auxiliar o que está faltando, tá? E geralmente, o que mais acontece é as pessoas relacionarem resultados com o suplemento. E muitas das vezes o suplemento nem gera tantos resultados assim, tá? Claro, isso pensando também, vamos dizer, na questão estética, tá? Pensando em hipertrofia, emagrecimento, tá? Já na questão de performance para atletas, já é um pouco diferente. Qualquer pouquinho que você dá para o atleta, qualquer gásinho que você dá para o atleta, já é algo, tá? Então, suplemento é aquilo que supre o que está faltando, tá? Está faltando, a gente supre com suplementação, certo? Bom, e aí o que vai determinar a suplementação de um atleta? Pessoal, o nutricionista esportivo, ele precisa entender muito das vias bioenergéticas, tá? Porque através das vias bioenergéticas, você vai saber qual tipo de esporte está inserido e qual suplementação você vai utilizar, tá? Então, se você não entende de via bioenergética, provavelmente você vai suplementar algo que realmente não tem tanta eficácia para o esporte, tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente. Então, o nutricionista esportivo, ele precisa ter o conhecimento das vias bioenergéticas, que são a TPCP, a glicolítica aeróbica, anaeróbica e a oxidativa, né? Então, a gente precisa saber onde está incluso o esporte que você está trabalhando com o seu atleta, tá? Então, é imprescindível que o nutricionista esportivo entenda essas vias, tá? Eu não vou estar entrando muito nas vias, porque geraria aí um tempo bem maior para explicar as vias, mas conforme vai passando os slides, eu vou dando algumas pinceladas, tá? Bom, então, isso é uma prova, tá? Que a gente precisa entender as vias bioenergéticas, tá? Se você olhar, são dois corredores, tá? Os dois são corredores. Porém, entretanto, todavia, as vias que eles utilizam são vias totalmente diferentes. Então, o Usain Bolt, ele é um corredor de 100 metros rasos. Então, ele utiliza uma via. Geralmente, ele utiliza a via ATP-CP como predominante. Isso não quer dizer que ele não utilize outras vias, tá, pessoal? As vias metabólicas, elas funcionam o tempo todo, só que existe uma via predominante. Então, o Usain Bolt usa ATP-CP. Já o corredor, os nossos kenianos aí, né, que sempre ganham da gente nas corridas de endurance,
eles já utilizam outro tipo de via, tá? Eles utilizam mais a via oxidativa. Então, a suplementação para esses dois indivíduos, elas precisam ser diferentes, tá? Totalmente diferentes. Então, é algo que a gente precisa, vamos dizer, tá estudando, adentrando mais sobre o assunto, tá? Então, por exemplo, eu vou dar, já que a gente já entrou nessa parte, eu vou dar um exemplo de um suplemento, tá? Que eu vou falar no próximo slide. A creatina, por exemplo. A creatina, ela poderia ser utilizada muito bem, por exemplo, para o Usain Bolt, né, que utiliza a via TPCP. Já para o corredor, um corredor de maratona, ele já não utiliza tanto essa via. Então, não tem por que a gente fazer a utilização da creatina, porque a via TPCP é aquela via onde você tempo curto, de curta duração, bem curtinha. Então, já o Zambolt faz o tempo curta duração. O da maratona não utiliza. Inclusive, um corredor de maratona, se você colocar uma creatina para ele, pode mais atrapalhar ele do que ajudar. Por que eu digo isso? Simplesmente porque a creatina, ela cria uma retenção hídrica, tá? Essa retenção hídrica, ela faz com que o atleta ganhe peso. Pode ocorrer do atleta ganhar peso, tá? E para um maratonista, se você aumenta o peso dele, é muito ruim. É um passo a menos que ele dá. Então, o maratonista, ele precisa estar bem levinho. Pessoal, uma coisa que eu queria também deixar claro é que a retenção hídrica da creatina, ela é intramuscular, tá? Então, você não consegue ver é porque algumas pessoas falam, eu tomei creatina, me senti retido. Não, você não consegue ver a olho nu a retenção da creatina. Você vê a retenção da creatina, ela é intramuscular, beleza? Então, um exemplo de suplementação aí que não é válido, são dois corredores, mas são dois corredores diferentes e cada um tem sua especificidade, beleza? Bom, então já que a gente entrou na creatina, então vamos falar um pouco sobre a creatina. Bom, a creatina é um composto de aminoácidos, tá? Arginina, glicina e metionina. A creatina, ela consegue ser produzida endogenamente, ou seja, a gente consegue produzir ela. Porém, a gente produz numa quantidade muito baixa. Os estudos trazem que a gente, mais ou menos de 2 a 3 gramas de creatina dia. Isso não aumentaria, por exemplo, o nosso efeito ergogênico, a nossa performance, tá? Então, por isso que há uma necessidade de uma suplementação de creatina, tá? Via alimentação. Suplementação não. A gente pode conseguir a creatina via alimentar. Problema, né? Porque geralmente a creatina ela tem nas carnes e peixes, tá? Em grandes quantidades. Porém, você precisaria comer 1 quilo de carne ou peixe para conseguir ali em média de 5 a 10 gramas de creatina, tá? Então, é algo que é bem difícil, tá? Até porque nós não conseguimos, né, fazer o consumo de 1 quilo de carne por dia, né? A gente não consegue. E se conseguir, a gente não consegue manter por muito tempo. E o que a gente precisa entender? A creatina, o efeito dela é crônico. Então, a gente precisa primeiro acumular no músculo, tá? Depois sentir os efeitos ergogênicos que ela traz. A creatina geralmente demora mais ou menos aí 3, 4 semanas para você realmente sentir o efeito. Então você precisa tomá-la todos os dias, de segunda a segunda, para realmente ter o efeito dela. E é um erro que comumente eu vejo, por exemplo, no consultório. Tem gente que só toma creatina no dia que vai treinar. E está totalmente errado. Precisa tomar de segunda a segunda, todos os dias. Qual horário? Tanto faz, tá? Como eu disse para vocês, a creatina é estocada no músculo, 90%, 95% dela é estocada no nosso músculo. Por isso que tem o efeito de ergogênico, tá? Bom, outro mito muito grande e que muita gente não sabe é que a creatina não traz nenhum tipo de problema renal. Por que ocorreu essa história? Vou explicar para vocês um pouco sobre isso. Bom, primeiro, a creatina ela aumenta um marcador de lesão renal, que se chama creatinina, tá? Quando a gente pede um exame bioquímico de uma pessoa, a gente avalia creatinina e também avalia ureia para ver a questão se realmente está havendo uma lesão renal.
Antigamente, quando a gente não tinha tanto poder de conhecimento, o que aconteceu? Todo mundo que tomava creatina, aumentava a creatinina. Então, até os próprios médicos achavam que rolava uma lesão renal justamente por esse aumento de creatinina. Porém, é super normal e fisiológico, tá? Por quê? Simplesmente porque a creatinina é um metabólito da creatina. Ou seja, se você faz a suplementação de creatina, na metabolização de creatina, ele vai, vamos dizer, produzir a creatinina. Então, é super normal que a creatinina ela aumente no nosso exame bioquímico, mas não está havendo lesão renal alguma. Até porque, como eu disse para vocês primeiramente, a creatinina ela precisa ser avaliada junto com a ureia. E, na minha prática clínica, por exemplo, já peguei pessoas que, por exemplo, faziam a utilização de creatina, tá? E, por incrível que pareça, um momento ali, ele desidratou e fez o exame bioquímico. E aí a ureia e a creatinina estavam alteradas. E aí eu falei para ele, falei, ó, a gente vai refazer esse exame para a gente ver uma avaliação. Perguntei para ele como ele fez o exame e aí descobri que ele estava desidratado, que ele tinha feito uma atividade física intensa no dia anterior. E aí, o que eu falei? Falei para ele refazer o exame e procurar um nefrologista. Mas, no final das contas, nenhum tipo de problema, foi o mesmo que eu suspeitei, tá? Outra coisa que aumenta a creatinina, pessoal, é grandes quantidades de massa magra. Então, quanto mais massa magra a gente tem, mais creatinina a gente aumenta. Então, creatinina não é bem um parâmetro para a gente olhar isoladamente, tá? Então, é importante a gente saber. Bom, o efeito ergogênico da creatina é o aumento de força. Isso devido, como eu disse para vocês, a via ATP-CP, né? A ressíntese de ATP, de ADP para ATP, tá? Então é uma via muito fácil, certo? Então é a via de ATP-CP. Então, quando você aumenta a fosfocreatina, você acaba aumentando a energia e assim aumentando a força. E aumentando a força, você pode gerar uma hipertrofia maior muscular, tá? Então, isso é muito importante, porque você acaba, vamos dizer, microlesionando mais as fibras musculares e isso aumentando a força muscular. Mas, não só pensando em, por exemplo, musculação, que é um esporte, uma atividade, né, que a gente pode utilizar a creatina, mas também a gente pode utilizar em outros tipos de esporte. Então, por exemplo, como eu disse para você, os 100 metros do Usain Bolt ali, a gente pode utilizar também em atletas de jiu-jitsu, porque a gente precisa de muita força nesse tipo de atleta, atletas de Muay Thai, MMA. Então, é bem interessante a gente utilizar a creatina. A creatina é um dos suplementos mais seguros e com mais comprovação científica, tá? Então, é algo que realmente a gente tem aí e funciona de verdade. Inclusive, é minha queridinha aí, tá? Bom, vou falar agora de um suplemento chamado cafeína, tá? A cafeína, ela promove alguns efeitos, tá? Então, aumento de termogênese, efeito estimulante e aumento do desempenho, certo? Bom, a cafeína também é utilizada, como por exemplo, o efeito estimulante dela, é utilizada muito por nós estudantes, né? Mas sempre precisamos tomar cuidado também com a cafeína, porque a cafeína, ela é na verdade, ela é uma droga, tá? Porque ela gera vício, certo? Então, daqui uns dias, se você tomar muito, fazer muita ingestão, você não funciona mais sem ela. E aí você tem dores de cabeça, entre outras coisas. Então, é importante que a gente também tenha um equilíbrio aí com a nossa cafeína, tá? Eu preciso explicar um pouco sobre o mecanismo de ação da cafeína, como funciona, tá? O mecanismo de ação dela, esse é o principal mecanismo, talvez, para mim, que ele é antagonista não seletivo dos receptores de adenosina, tá? Então, o que significa ser um antagonista não seletivo? Ele não deixa a adenosina se ligar ao seu receptor. A adenosina, ela acaba aumentando sua fadiga, né, seu cansaço, e a cafeína se liga nesses receptores e não deixa com que a adenosina se ligue a seus receptores. Isso faz com que aumente o efeito de estímulo, tá? Então, por isso que muita gente utiliza a cafeína ali para ir treinar,
né? Às vezes está muito cansado e utiliza como estimulante, inclusive também para estudar, tá? Então, o principal mecanismo de ação da cafeína é ele ser antagonista não seletivo dos receptores de adenosina, certo? Além disso, a cafeína traz um aumento de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, tá? Então, aumentando assim a lipólise, ou seja, quebra de gordura. Por quê? A adrenalina, quando ela se liga no seu receptor, ela ativa uma proteína chamada lipase hormônio sensível. Essa lipase hormônio sensível é que faz a quebra de gordura, a lipólise, tá? Então, eu, por exemplo, utilizo bastante para os meus pacientes para aumento de lipólise. Claro, isso vai depender também, tá, pessoal? Porque eu vejo muita gente fazendo a utilização de cafeína sendo uma pessoa sedentária, tipo, quer um resultado rápido, e aí o que é que faz? Utiliza a cafeína. Na verdade, eles nem sabem que estão utilizando cafeína. Normalmente, eles pensam que estão utilizando termogênico, né? Mas os termogênicos nacionais, eles são à base de cafeína. Pode olhar, tá? Tem lá termo abdômen, termo não sei o quê, termo, os nomes mais sugestíveis possíveis, porém, quando você olha, é a base de cafeína, tá? Então, quando você dá cafeína para um indivíduo sedentário, ele pode, muito pelo contrário, ele pode atrapalhar o processo de emagrecimento. Por quê? Porque promover a lipólise, a quebra de gordura, não significa que você vai aumentar a oxidação de gordura, ou seja, vamos supor, a queima de gordura, certo? Então, o que acontece? Você gera a lipólise, quebra ali o ácido graxo livre, corrente sanguínea, só que como o indivíduo é sedentário, ele não tem uma quantidade grande de mitocôndrias suficientes para gerar ali a oxidação da gordura, do ácido graxo, tá? E aí o que acontece? Aí esse ácido graxo ele volta e reesterificado, tá? E aí transformado de novo em triacilglicerol. Então, transformado de novo em gordura, tá? E isso gera uma inflamação, uma questão do perfil lipídico, HDL, LDL, e acaba atrapalhando mais, gerando mais inflamação do que ajudando. Então, a cafeína ela pode ser utilizada muito melhor em pessoas que já têm principalmente um treino mais intenso e uma quantidade de treino já há um tempinho, tá? Pensando em termogênese, tá, pessoal? E também tem que se entender que a termogênese, que vamos dizer que a cafeína aumenta, muito pouquinho, o gasto calórico é muito pouquinho, é de 100 a 150 calorias. Também não é essas grandes coisas, tá? Então, na verdade, não tem, não tem, como se diz, não tem outra coisa, é treino e dieta, tá? A cafeína só otimiza o efeito ali, tá? Mas a cafeína é um ótimo suplemento, tá? Um suplemento muito bom, é um suplemento que tem muita comprovação científica e vale muito a pena uma suplementação, beleza? Bom, vou falar agora sobre a betalanina, tá, pessoal? Betalanina já é um tamponante. O que significa isso? Quando você faz uma atividade de alta intensidade e duração curta, você aumenta muito a produção de ATP. Essa produção de ATP, ela gera mais. E esses íons de H+, aumentam a acidose muscular. Então, quando há um aumento da acidose muscular, o que acontece? Automaticamente, a fadiga muscular. Então, o efeito tamponante vai fazer com que diminua a acidez muscular, também diminuindo a fadiga muscular. A betalanina, ela quase não é utilizada, tá? Ela isoladamente. Por quê? Geralmente, na verdade, agora a Anvisa aprovou a utilização dela para marcas de suplementos nacionais, tá? Mas antes, a Anvisa vamos dizer, só era liberado, tá? Para farmácias de manipulação. E quando você comprava uma betalanina, geralmente você comprava uma importada, porque aqui no Brasil ainda não tinha. E a Anvisa legalizou. Provavelmente, inclusive, ela vai ficar mais barata, que ela é um pouquinho cara. Mas ela tem uma comprovação científica bem legal. Mas eu vou falar um pouco sobre o efeito da betalanina, tá? Na verdade, a betalanina, ela não é, vamos dizer, a tamponante, tá? Ela não gera tamponação. Na verdade, ela é percussora de carnosina. Carnosina, sim, é a tamponante. É que vai fazer com que vai fazer a captação dos íons de H+, dentro do músculo e, assim, diminuir a sua, vamos dizer, a sua fadiga muscular.
isso é uma via muito rápida também, a da carnosina. Ela simplesmente é um dipeptídeo, tá? Na verdade, ela é um dipeptídeo betalanina mais histidina. Aí você pode me perguntar também, Gabriel, mas por que suplementar só betalanina se a carnosina é betalanina e histidina? Porque a histidina a gente consegue muito fácil via alimentação. Então não tem necessidade alguma da gente fazer uma suplementação de histidina, tá? E a betalanina não, já é muito mais difícil. Então, é muito importante que a gente faça a suplementação, diminuir também a captação, aumentar a captação, desculpa, dos íons de H+, e diminuir a fadiga muscular. Bom, a betalanina é um suplemento um pouco diferente, por quê? Porque, na verdade, como eu disse para vocês, ela é percussora de carnosina. Então, você precisa aumentar a carnosina muscular, tá? Para aí sim você ter o efeito da suplementação. Da mesma forma, da creatina, o efeito dela é crônico. Então, você precisa tomar todos os dias, de segunda a segunda, tá? Só que isso é muito dependente. Cada pessoa, ela vai sentir o efeito da betalanina de acordo com, vamos dizer, com ela mesma. É uma coisa muito individual. Então, tem pessoas que no primeiro mês vai sentir o efeito ergogênico da betalanina e tem pessoas que vão demorar 4 meses de suplementação, justamente por causa da carnosina, do acúmulo de carnosina no músculo, tá? Então, é muito importante isso, porque às vezes a pessoa compra e acha que vai ter talvez aquele efeito diferente e geralmente o efeito ergogênico dela pode gerar 4 meses, a depender da pessoa, tá? Outra coisa muito importante é que as pessoas associam que a betalanina geralmente tem nos pré-treinos, né? E ela gera um efeito chamado de parestesia. Essa parestesia vamos dizer, é uma coceira. E aí você acaba achando que você está tendo um efeito e acaba sendo um efeito talvez placebo, que você está tendo tipo um super, ai, eu tô super estimulado. Mas na verdade, vamos dizer que seja um efeito colateral da betalanina, tanto que a suplementação de betalanina, ela tem que ser fracionada, tá, pessoal? Não é tomada assim só de uma vez. Então, geralmente a suplementação de 4 a 6 gramas de betalanina vai trazer um efeito ali ergogênico, tá? E essas doses, elas precisam ser fracionadas durante o dia para que você não tenha o efeito de parestesia e sim leve a um efeito ergogênico, tá? Geralmente, a betalanina, ela é utilizada em exercícios de 30 segundos a 10 minutos, tá? Então, são exercícios também de, vamos dizer, rápida duração, beleza? Mas explicando um pouquinho também sobre essa questão da carnosina, da suplementação de betalanina e carnosina, tá? E o aumento da carnosina, eu trouxe esse estudo aqui para vocês, que é um estudo muito interessante, tá? Onde foi feito com alguns participantes, certo? A utilização da betalanina e quanto de carnosina eles conseguiram acumular, tá? Eles viram que a carnosina, ele tem um platô, né? Então, ele chega numa quantidade que ela não sobe mais. Então, é aí a hora de manutenção, ficar sempre tomando betalanina para manter esse platô ali, lá em cima, carnosina ali, e gerar o efeito ergogênico. Então, aqui a gente consegue ver que alguns participantes, por exemplo, já tinham uma quantidade baixa, tá? De carnosina, e aí você tem participantes que chegaram só a 31,79, né? O máximo que ele conseguiu conter de carnosina no músculo foi 31,79. Já outros já chegaram a 63,92, tá? Então, se você vê que isso é muito individual, algumas pessoas vão ter mais, conseguir reter mais carnosina do que outras, tá? E o tempo, aqui o tempo máximo, se vocês olharem, vai ter pessoas que foram 4 semanas, outras pessoas foram 20 semanas, e outras pessoas foram 24 semanas. Então, assim, realmente é algo que a gente precisa estar suplementando todos os dias, e, querendo ou não, a gente precisa, para sentir os efeitos, a gente precisa esperar mais um pouquinho da suplementação. Então, só vale a suplementação de betalanina se você for suplementar por muito tempo, até 4, 6 meses, beleza? Então é isso. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre o nosso queridinho, que geralmente gera uma discussão muito grande, se vale ou não a suplementação de BCA.
Então, a gente precisa entender o que é o BCAA, né? O BCAA é aminoácido de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Eles são aminoácidos essenciais, ou seja, a gente não consegue fazer a síntese, ou seja, a produção desses aminoácidos, então a gente precisa ingerir via alimentação, e aí sim gerar, por exemplo, uma boa sinalização no aumento de síntese de proteínas. Aí você deve estar me perguntando, mas Gabriel, tem comprovação? Sim, o BCAA tem comprovação, sim. Realmente ele consegue aumentar a sinalização de síntese de proteínas, ou seja, síntese proteica. Por quê? Principalmente o aminoácido da leucina, ela consegue estimular uma sinalização de mTOR. Isso, quando você sinaliza o mTOR, você aumenta ainda mais a sinalização de síntese proteica, e assim podendo gerar uma hipertrofia maior. Aí você fala, então vale a pena suplementar BCAA. Aí que está o problema, pessoal. A suplementação de BCAA, o custo-benefício é muito ruim, tá? O custo-benefício você acaba gastando mais dinheiro. Por quê? Simplesmente, inclusive eu peguei essa tabelinha lá do meu e-book, são alguns alimentos que eu peguei e vi a quantidade de BCAA, leucina, valina e leucina. Então a gente pode perceber aí que por exemplo, no frango, a gente tem 100 gramas de frango ali, a gente tem 2.300 miligramas de leucina, 1.700 de valina e 1.700 de isoleucina, formando 5,7 gramas de BCAA. Então, já é uma quantidade interessante, tá? Então, não vale a pena a gente fazer uma suplementação de algo que a gente acha muito, muito, muito fácil de alimentação, muito barato, tá? Então, é um dinheiro desperdiçado fazer o consumo de BCAA. Então, a gente consegue ver aqui, tanto no frango, carne bovina, ovos, atum, leite, queijo, whey. Então, é uma quantidade muito, vamos dizer, tranquila para a gente conseguir consumir. Então, a suplementação de BCAA, realmente, ela pode gerar uma síntese proteica maior, mas fazer a suplementação é meio contrassenso, porque você consegue muito fácil de alimentação. Por isso que não vale a pena você comprar o suplemento, vale a pena você consumir alimentos fonte de proteína, tá? Bom, vamos falar agora um pouco sobre a arginina. Bom, a arginina, ela é um vasodilatador, tá? É um aminoácido condicionalmente essencial. O que significa condicionalmente essencial? Por exemplo, se a pessoa tem uma queimadura de terceiro grau, ela acaba diminuindo sua arginina sanguínea. Isso faz com que você precise fazer a suplementação, por exemplo, tá? Então, por isso que é condicionalmente essencial. A gente precisa ter via alimentação, tá? Bom, aumento de vasodilatação, as pessoas logo, vamos dizer, falam assim, ai, meu Deus, eu preciso... associam com o processo estético, tá? Então, vasodilatação, todo mundo já pensa naquelas veias enormes e tal, mas, na verdade, essas veias enormes, com certeza, vai gerar, mesmo, talvez, se a pessoa tiver um percentual mais baixo de gordura, realmente pode gerar ali um aumento das veias, tá? Porém, entretanto, todavia, a utilização de um vasodilatador, ela não serve para isso. Ela serve para que chegue mais nutriente para o seu músculo, tá? E aí vai ser dependente. Você pode utilizar ela pré-treino ou pós-treino, e aí a vasodilatação pode auxiliar no aumento de performance, como pode auxiliar na recuperação muscular. Então, isso aí vai ser muito dependente de pessoa para pessoa, tá? Então, a arginina é um vasodilatador, porque ele é percussor de óxido nítrico, tá? E o óxido nítrico é um gás que aumenta a vasodilatação. Aí você vai falar também, poxa, então vou suplementar arginina, certo? Então, eu sinto lhe dizer que também não vale tanto a pena. Por quê? Porque os estudos trazem que quando você faz a suplementação de arginina, 50% a 60% dessa arginina suplementada, ela acaba se perdendo entre aspas, na verdade, sendo consumida pelos enterócitos, né, que é nossas células intestinais, e pelos hepatócitos, que são nossas células hepáticas, tá? Então, você acaba tendo uma perda muito grande de arginina, e assim você disponibiliza pouca arginina na corrente sanguínea, assim gerando menos vasodilatação, e aí não tem bem uma comprovação científica de performance na arginina. Então, a arginina é um dos maiores vasodilatadores mais vendidos, tá? Porém, é a mesma coisa. Você não vale a pena a suplementação por causa da perda intestinal e hepática, tá? Então,
não vale a pena suplementar a arginina. Explicando um pouco aqui da via da arginina, só para vocês terem uma ideia de como funciona, a arginina aqui, ela é convertida pela óxido nítrico sintase, tá? E aí forma o óxido nítrico e é transformado em citrulina, tá? E aí, a partir disso, ela gera uma vasodilatação. É também uma via muito simples, tá, pessoal? É uma via muito simples. Então, a gente precisa entender isso aí, beleza? Bom, já que aqui vocês já viram o nome aqui, citrulina, eu vou entrar também na citrulina. Aí que tá. A citrulina é um suplemento, ela é um pouco caro, justamente pelos mesmos motivos da beta-alanina. A gente só consegue citrulina fora do país, né? A gente não consegue, ou via manipulação prescrita por um nutricionista ou por um médico, tá? E aí você consegue fazer a suplementação de citrulina. Mas a gente não consegue os suplementos nacionais, tá? Então, infelizmente, isso é um problema porque acaba aumentando o custo da suplementação. Mas a citrulina também é um vasodilatador, né? Ela aumenta a vasodilatação e aumentando assim a performance ou a recuperação muscular. Isso vai ser dependente de qual situação você vai utilizar, certo? Aí que tá. A citrulina, ela tem uma menor perda intestinal e hepática e ela é percussora de arginina. Aí você pode falar, nossa, que loucura, né? Porque assim, então quer dizer que não vale a suplementação de arginina, mas vale a suplementação de citrulina, que é percussora de arginina. É justamente por isso, porque geralmente há uma menor perda intestinal e hepática. Então isso faz com que chegue mais citrulina no sangue e essa citrulina, aqui no nosso slidezinho aqui anterior, essa citrulina, ela seja convertida para arginina, tá? Então, isso está bem comprovado na teoria, na ciência, que a citrulina vale muito mais a suplementação do que a arginina. Olha que estudo interessante aqui que eu trouxe para vocês, tá? Esse estudo aqui, ele mede a arginina sanguínea, tá? A arginina sanguínea na suplementação de citrulina e na suplementação da própria arginina, tá? Então aqui a gente tem um grupo controle, né, que se manteve aqui, mas você vê, o grupo B aqui aumentou uma quantidade significativa ali de arginina, que é o grupo que suplementou a própria arginina, e o grupo C, que suplementou citrulina, aumentou muito mais a arginina do que a própria arginina, tá? Então, pessoal, vale muito mais a pena, se for fazer um investimento na citrulina do que na própria arginina, tá? Então, entenda isso aí. Às vezes, a gente tenta seguir muito a lógica, mas nosso corpo não segue muito uma lógica, não, tá? Então, a citrulina é um suplemento ali também que tem uma boa comprovação científica, tá? E é isso, pessoal. Termina agora nossas alguns suplementos, trouxe alguns suplementos, não trouxe outros, tá? Eu quis trazer mais suplementos que têm uma comprovação científica melhor e outros que são muito utilizados e que não têm uma comprovação científica tão grande, tá? Então, trouxe aí para vocês esses suplementos, espero que tenha ajudado, né? Inclusive, se tiver novos nutricionistas esportivos, para que façam uma suplementação adequada, tá? Com seus clientes, com seus pacientes, tá? E, além disso, eu queria falar para vocês que eu tenho um livro. Esse livro tem muito mais, né? Um e-book, na verdade. Esse e-book tem muito mais suplementos e tem a explicação de cada um, como funciona, quantas gramas deve tomar, entre outras coisas, tá? E a explicação de cada um mesmo. É um guia rápido e fácil, tá? Esse livro você pode encontrar no meu Instagram, né? E aí você pode clicar no link e você vai ser redirecionado, tá? Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui participando dessa palestra. Eu fiquei, como eu disse novamente, eu fiquei muito feliz por estar participando dessa jornada novamente. Eu queria agradecer novamente a toda a equipe da Lafiote por ter me convidado, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos por mais uma vez estar aqui conosco e por ter trazido uma aula tão clara
de coisas que às vezes a gente imagina que é um bicho de 7 cabeças, e realmente o que fica da gente é gratidão. Muito obrigada. Muito obrigado.